Oi, humanos, Tudo tudo bem? Como estão vocês por aí? Espero que muito bem. A gente também tá muito bem. Hoje a gente veio bater um papo com vocês sobre uns assuntos que se atravessaram aí. E aí a gente veio... Esclarecer ondas, Exatamente. deixar tudo aberto e enfim. Então aguenta, porque vai ter Muitos story pra stories. caramba, tá bom? Porque Não nunca faz reclama. stories, aí vai fazer stories o quê? Conversando. Pronto. Então tá. Enfim, eu e Ana estamos quarentenando juntas tem quase um mês já. E desde quando a gente entendeu todo esse processo e o que estava acontecendo e quando a gente decidiu vir para uma casa juntas, a gente começou a trocar ideia, enfim, como eu acho que tá todo mundo fazendo em suas casas, entendendo o que é esse momento e o que é legal de fazer, o que não é legal de fazer. E não só nas nossas próprias vidas, mas dentro do próprio trabalho. Vocês viram que a gente lançou uma música e isso foi também um movimento desse pensamento e que continuamos pensando em outras maneiras de fazer, de se reinventar e fazer tudo acontecer por aqui. Sim. Tanto no nosso bem-estar, quanto no trabalho, nas pessoas que se envolvem com o nosso trabalho, com vocês e com o Exato. todo. É um cenário inédito pra todo mundo. Então, a gente tá usando esse tempo também pra entender como as... Acho que é bem o que todo mundo tá vivendo, né? Exatamente. E aí, a gente tá vendo a movimentação de vocês que estão ferrenhos pedindo live. Live. Eu fiz até graça. E a gente quer muito fazer uma live. Só que existe todo um processo para que uma live aconteça. E eu não sei se vocês sabem disso, mas toda live tem um custo. Ela chega gratuita para quem tá em casa, mas tem alguém por trás. Normalmente os artistas que a gente tá assistindo têm se associado a marcas que bancam toda a parada para que vocês consigam assistir. E a gente tá nesse processo de negociação, de entender como vai se dar, enfim. E a gente não quis dividir nada ainda, porque a gente ainda não tem data, não tem nada certo, mas vai acontecer em algum momento. Só que como a nossa dinâmica sempre foi essa, de nunca colocar o pé, como é que é? A mão na frente do pé. Os carros nas frentes dos bois. Exatamente. Sei nem se é assim. Tá tudo muito certinho antes de poder dividir. E é isso. Vai acontecer, a gente só não Em sabe algum momento. quando isso vai acontecer ainda. Negociações estão acontecendo e daqui a pouco a gente vai ter uma data. E quando acontecer, vai ser lindo. Igual sempre é o nosso encontro, de um jeito ou de outro. Vai. Em paralelo a isso, ontem o nosso escritório lançou um projeto que é basicamente os bastidores do que foi essa turnê nossa passada, O Tempo é Agora. São 7 lives. A primeira de todas vai ser o show da Fundição Progresso, no Rio. E vai ser a exibição desse show. E as demais vão ser... Um bate-papo com os profissionais que fizeram esse show acontecer. Exatamente. Não é bem um bate-papo, porque eu acho que as perguntas vão ser mandadas antes, mas é exatamente isso. São lives com essas pessoas que trabalharam com a gente. Vai ser como, tipo, se a gente pegasse o show e dissecasse em pequenos quadradinhos, e aí você vai poder entender como funciona a iluminação do show, como funciona a parte técnica, como funciona a cenografia, tudo. Eu acho que é, tipo, um jeito muito lindo dessa galera continuar trampando de alguma forma, disseminando seus conhecimentos. E eu acho que é uma parada diferente também de pessoas que estão consumindo. Eu acho que é lindo se você tem vontade de ser um produtor, se você tem vontade de ser um técnico, entender como que funciona isso tudo. Se você tem só curiosidade por essa onda também, Sim. Enfim. A última live a gente vai participar, também batendo um papo. O Felipe vai guiar essas lives, que é o nosso empresário. A gente também vai participar, só que não vai ser uma live cantada, vai ser só uma conversa, a gente falando curiosidades. Falando sobre o projeto. Exatamente, vai ser o fechamento de tudo, desse pacote de lives. E aí, o que acontece? E aí, ontem, depois que esse projeto foi divulgado em portais, enfim, na internet, algumas pessoas começaram a ter uma interpretação um pouco equivocada do que é realmente a ideia, o projeto. E eu acho que foi muito por preguiça e desinteresse de abrir a matéria e ler o que realmente estava sendo dito ali. Muito o que acontece na internet sempre, né? Que alguém vê alguma notícia e já se dissemina desse lugar. Exatamente. E muita gente começa a falar sobre um assunto e aí, às vezes você não tá nem falando de uma coisa que você sabe do que você está falando. E foi bem o que aconteceu. Tipo, as pessoas começaram a achar... A afirmativa que se deu foi... Ana Vitória tá fazendo uma live paga e as pessoas começaram a acreditar que
que era só isso. Tipo assim, era como se fosse a live que... Esse movimento de lives que tava Exatamente. acontecendo. O que tá acontecendo na cabeça das pessoas de entendimento do que é live e que a gente ia fazer isso. Cobrando um valor X. Só que não é bem assim. E um site que tá sendo divulgado e ler, entender antes de começar a fazer um monte de comentário maldoso. Eu acho bem preguiçoso, acho bem desnecessário e muito triste também, porque a gente tem muito respeito com o nosso trabalho, tudo que a gente faz é muito sério, é muito certinho, a gente ama fazer o que a gente faz e é tudo com muito cuidado. Sempre foi, né? Tudo que a gente fez. Exatamente. E não só o nosso papo sempre é muito aberto também. A gente sempre tem muito cuidado na hora de avisar as coisas, pra não ficar nada dito pelo não dito, enfim. Exato. A gente tava até conversando mais cedo de... Aí já papos existenciais, assim. Mas a mesma raiz da admiração é a mesma raiz do desprezo, assim. Tipo, as pessoas supuseram que a gente tava errando num lugar e aí, a partir disso, já começaram a atacar e falar coisas maldosas sem ter a certeza, sabe? Eu acho isso... Assim, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E eu acho que a gente já conversa muito sobre isso. Uhum. Não digo a gente fala sobre o assunto, mas eu vejo muito o papo rolando o tempo todo e, enfim, cancelamento e coisas que a gente já troca ideia sobre essas paradas todas na internet. E eu acho que é muito cair no mesmo lugar e vai muito do que é o nosso trabalho também, sabe? Tipo assim, toda essa galera que tá fazendo live, que tá se disponibilizando e se colocando pra entreter, eu sei que esse é o nosso trampo, que esse é o nosso trabalho. Mas tá todo mundo passando por uma situação atípica no mundo. Isso tá todo mundo entendendo suas cabeças nesse momento. Então eu acho que é assim, pra mim, relacionado a tudo que a gente conversou, fica muito um questionamento de quem é... Com quem é que a gente conversa aqui? Porque a gente conversa com um monte de pessoas também. Uhum. Sabe? Essas pessoas sabem quem são a gente da vida, a gente se sabe nos shows de alguma maneira, enfim. E eu acho que eu quero muito isso, que a gente crie sempre relações bonitas e verdadeiras. E vem um sol, né, menina, aqui agora? Enfim, mas até me perdi. Mas muito nesse lugar, assim, sabe? Eu acho que todos esses stories aqui é pra bater um papo real mesmo e limpar uma história e perguntar como é que tá daí, sabe? Como é que estão os pensamentos daí. Eu acho importante frisar que existe uma visão glamorizada sobre a nossa profissão que parece que distancia uma coisa que não é nem um pouco distante. Tipo, vocês estão vivendo uma quarentena, vocês estão vivendo um momento difícil e a gente também tá vivendo um momento difícil de cá. Tá pesado pra todo mundo. Todo mundo deita a cabeça no travesseiro sem saber como vai ser daqui uma semana, como vai ser daqui um mês. A nossa normal, se você for pensar pela lógica, a gente trabalha com aglomeração de pessoas. A gente não sabe quando a gente vai poder subir num palco de novo e fazer um show. A gente tá procurando o jeito de se reinventar, de fazer a máquina rodar, de fazer com que as pessoas se sintam úteis nesse projeto. Nesse projeto específico, né? Sim, nesse projeto específico. Eles estão compartilhando o conhecimento deles. Estão trabalhando com a parada que eles amam fazer. Então isso eu acho tão genuíno, tão válido, que na minha cabeça eu não consigo entender muito bem. Ficou um não entendimento pra gente. Exato. Mas depois, acho que a gente entendeu muito bem o que aconteceu, que é manchete que sai, ou alguém que interpretação disse uma frase. de texto. Exato, que disse uma frase e aí o outro já disse. E assim é a internet, vai um monte de gente falando um monte de coisa. E uma verdade absoluta é criada sem que haja verdade em cima da própria verdade. E tantas vezes a gente já viu isso acontecer. Eu acho que é isso, o nosso papo era esse, acho que a gente falou o que a gente tinha pra falar. Eu espero que por aí esteja tudo bem. Por aqui tá como tem caminhado nossas cabeças e como a gente tem tentado estar também, sempre buscando estar bem. E, enfim, coisas vão acontecer ainda, a gente vai se falar muito, a gente tá tentando ficar ativa aqui nesse negócio. E se alguém tiver curiosidade pra saber o que é o projeto, a gente vai deixar o link aqui pra vocês, entra, vê o que é. Eu acho que vai ser muito, muito legal mesmo. E quem não tiver interesse, daqui a um tempo vai ter uma live mesmo, um showzinho, e a gente vai se curtir, vai se aproveitar e vai ser muito massa. É só ter um pouquinho de paciência, ler as coisas e se interessar. Se acalma, meu povo. É isso. Viu? Obrigada, beijo. Um beijinho. Bons sonhos.